Então, meus queridos irmãos e irmãs e amigos, novamente temos o prazer da sua audiência. E é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Roberto Monteiro de Castro, muito conhecido, e que tem como título Princípios Bíblicos sobre o Perdão. Quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer a doutrina bíblica do perdão, tanto na antiga como na nova aliança. Também perceber que o perdão é uma experiência abençoadora, um ato de obediência a Deus e não depende de impulsos sentimentais. E por fim, praticar, crendo que Deus Pai nos perdoou através do sacrifício remidor de seu Filho Jesus Cristo, um santo perdão. Vamos obedecer e imitá-lo. Esta lição tem como texto áureo Efésios capítulo 4, versículo 32, que leio. Abro aspas. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Também temos alguns textos bíblicos que nos ajudam a ampliar o nosso conhecimento. E o primeiro deles está em Mateus capítulo 6, versículos 12 a 15, que leio. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Também Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Leia o seguinte texto. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Introdução. Em seu livro, cujo título é Perdoar, Timothy Keller vai tratar este tema tão importante na seguinte perspectiva. Por que devo e como posso perdoar? Na página desse mesmo livro que citei, na página 33, ele conta a experiência do poeta William Cowper, no Reino Unido, onde ele procurava viver com zelo a lei, pois queria merecer a bênção de Deus e o céu na vida pós-morte. Um dia alguém lhe explicou a salvação pela fé e pelo perdão. Cowper colocou sua fé verdadeiramente em Cristo e essa decisão mudou completamente a motivação dele. Disso, gerou a letra de um hino do século XVIII,
Por muito tempo sofri debaixo da lei, em escravidão e aflição. Eu me esforçava para obedecer aos preceitos, mas sem sucesso. Então todo o meu trabalho servil acabou para que a justiça surgisse. Agora, escolhido livremente no Filho, eu escolho livremente os seus caminhos. No Filho eu escolho livremente os seus caminhos. Ver o cumprimento da lei por Cristo e ouvir sua voz de perdão transforma o escravo em criança e dever em opção. Nesta lição vamos estudar esse importante tema, princípios bíblicos sobre o perdão, como segue. Tópico 1. Perdão, uma iniciativa divina. Desde a queda de Adão e Eva no Éden, Deus vem tomando iniciativas para restaurar o homem. A primeira delas foi preparar roupas de peles de animais para cobrir a nudez de ambos, conforme registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Aqui, o Senhor já ensinava sobre o princípio da justiça, que pertence ao Senhor. É Ele quem nos justifica, conforme registrado em Romanos capítulo 5, versículo 1. Pressupõe-se que um animal foi imolado para a confecção das roupas. Figuradamente, esse ato já aponta para o desejo de Deus em propiciar o perdão. No capítulo 14 do livro de Números, lemos sobre Moisés, Arão e Josué enfrentando mais uma crise com o povo que saiu do Egito. 12 espias voltaram da missão de investigação da terra, mas somente Josué e Caleb trouxeram boas notícias. A má notícia trazida pelos outros 10 espias levou a congregação a murmurar contra Moisés e temer entrar na terra que o Senhor havia prometido dar. De novo pecaram contra o Senhor. Já haviam pecado na ocasião do bezerro de ouro e da idolatria. Agora estavam tentando ao Senhor Deus. Estavam duvidando do seu poder de eliminar aquelas nações, mesmo com todos os sinais feitos pelo Senhor no Egito, conforme registrado em Levítico, capítulo 14, versículo 11, que leio, abro aspas. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Moisés, demonstrando o conhecimento do caráter e amor do Senhor, intercede dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. E depois roga o perdão de Deus. Perdoa, pois a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Isto está registrado no livro de Números, capítulo 14, versículos 18 e 19. Vejam, irmãos, Moisés entende esse princípio teológico
de que o perdão é iniciativa de Deus, e o Senhor então responde favoravelmente em Números, capítulo 14, versículo 20, isto é, livro de Números. Abro aspas. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei, fecho aspas. Ou seja, a palavra de Moisés revela somente o que o Senhor é, um Deus misericordioso e perdoador. Louvado seja o santo nome do Senhor. Uma aplicação para a reflexão. Como cristãos, temos convicção de que o perdão é uma iniciativa que parte do nosso Deus? Vamos ao tópico 2. Perdão. Marca relevante na vida e ensino de Jesus. A vida de Jesus, seu ministério e sua entrega voluntária para morrer por nossos pecados e nos dar perdão é a marca do amor e da encarnação do Verbo de Deus. O perdão precisava ser um divisor de águas na mente e na cultura religiosa dos judeus. Quebrar a barreira com os gentios, estender o evangelho a todas as criaturas, não só pela rejeição de Israel ao Messias, conforme registrado em João capítulo 1, versículos 11 a 14, que leio: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, isto é, do homem, mas de Deus. Mas por que Deus ama e quer salvar a todo ser humano, conforme Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, que leio? E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. O pastor Pedro Mendes, de saudosa memória, líder da denominação dos Batistas Independentes, escreveu em seu livro intitulado Perdão, página 53, abro aspas: o Senhor Jesus Cristo não foi um mestre teórico. Seu ensino ganhou força porque era ilustrado pelo procedimento. Além da autoridade divina do seu falar, os instantes finais da crucificação foram de demonstração prática de perdão. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, parte A. Somente alguém como Jesus pôde enfrentar tanta dor na crucificação, das coroas de espinhos, dos pregos rasgando suas mãos e pés, da dor espiritual em receber o pecado de toda a humanidade, da sensação de abandono dos discípulos, de Deus Pai. E mesmo assim, roga ao Pai que perdoe seus algozes. Quanto amor, quanta graça, quanta misericórdia. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo.
vamos a uma aplicação para a sua reflexão. Como seguidores de Cristo, estamos dispostos a perdoar como Ele perdoou? Vamos agora ao tópico terceiro. O perdão, um caminho de mão dupla. Esse é um momento importante de nosso estudo. Precisamos entender nossa responsabilidade no exercício do nosso perdão ao próximo, seja quem for o ofensor. Primeiro recebemos com fé e confiança o perdão da parte de Deus. Evidente que esse processo é acompanhado de arrependimento e confissão de pecado. Confessar, dar nome ao pecado e falar abertamente com Deus sobre isso. Não peça perdão no atacado, tipo, perdoa os meus muitos pecados. Isso pode acontecer no momento da conversão. Depois, na caminhada cristã, temos que detalhar. Jesus ensinou na oração dominical, que chamamos de Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Ele nos ensinou a orar assim como nos ensinou a dizer: venha teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que sejamos perdoados e aprendamos a perdoar. Então, o ensino do caminho de mão dupla vem nos versos seguintes. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso está registrado em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. É duro dizer, mas o texto é claro. Se não perdoarmos nossos devedores, quem nos feriu e nos magoou, também o Pai não nos perdoará. Será que conseguimos dimensionar a seriedade deste assunto? Também na oração lemos: e não nos deixe cair em tentação. Uma grande tentação é fechar o coração, ficar aprisionado na dor e no ódio e não conseguir exercer o perdão. Vejam, irmãos, não se trata de sentimentos, mas de obediência ao ensino da palavra de Deus, do Evangelho e diretamente de Jesus Cristo. Esse assunto surgiu certa ocasião entre os discípulos e Jesus. Então Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Isto está registrado em Mateus capítulo 18, versículo 21. 7 para os judeus era o número da perfeição. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, lemos: ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João está se referindo ao cordeiro que foi morto e venceu. Chifre na cultura hebraica é sinal de autoridade e poder. E os 7 olhos, 7 espíritos, significa que Deus está em todas as partes da terra. Ele sabe,
e vê todas as coisas. Diante da pergunta de Pedro, Jesus afirma: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isto está registrado em Mateus capítulo 18, versículo 22. Ao dizer 10 vezes 7, Jesus estava usando uma expressão hebraica que simboliza um número infinito de vezes. Ele nos mostra que devemos perdoar nossos irmãos e irmãs repetidamente, sem limites, assim como Deus nos perdoa. Que o Senhor nos ajude nesta árdua missão. Uma aplicação. Analise com sinceridade seu coração. Você tem dificuldade em perdoar? Você precisa de ajuda? Conclusão. No livro devocional do pastor Elton Mello, intitulado Pai Nosso, na página 51, conta-se uma história. Os pais de um jovem chamado Marcelo se divorciaram quando ainda era menino. A causa? Alcoolismo. Sua mãe casou-se de novo. Seu padrasto não lhe tratava bem. Ele sofreu e criou raízes de amargura em seu coração, especialmente do pai, que ele conviveu tão pouco, mas pensava que poderia ter sido um marido e pai melhor. Seu padrasto morreu. Um dia ele conheceu o amor de Deus Pai e quis rever seu pai biológico. Com a ajuda da internet e de um amigo, conseguiu contato. Quando pôde encontrá-lo, seu coração foi tomado de compaixão e, apesar das dificuldades, restaurou a comunicação e o contato com seu pai, apresentando seus filhos e desenvolvendo convivência. Nosso texto áureo é o mesmo desse devocional supracitado. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Isto está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 32. Num tempo de tantos desafios para a Igreja de Cristo, a bênção do perdão recebido e a bênção de exercer o perdão ao devedor são essenciais para a nossa saúde espiritual. Como disse em certa ocasião o poeta e ator inglês William Shakespeare, abro aspas, o perdão cai como uma chuva suave do céu na terra. É 2 vezes bendito. Bendito ao que dá e bendito ao que recebe. Que Deus nos ajude. Amém.